Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, né? Boa noite, bom dia, seja qual for o horário que você vai estar vendo essa live. Nós estamos aqui, gente, para fazer mais uma live na palavra de Deus, né? Mais um estudo, a gente vai fazer a última etapa da nossa série O Fim da Tempestade. Esse é o Fim da Tempestade 3. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Grandemente. Tá chegando um amigo nosso, que é o Matheus, o pequeno instrutor. Oi, Oi, Cris. Tudo boa bem? tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então Vamos tá começar bom. então? Vamos sim. Então, Você gente, quer que eu... Pode vamos falar? então só introduzir sobre o que nós estamos fazendo. Hoje é a nossa terceira live e última live da nossa série O Fim da Tempestade. Estamos chegando ao fim então da nossa série, que tem sido tão abençoada e edificante para nossas vidas, com a palavra de Deus. Na nossa primeira live, nós falamos sobre Jonas, que nós aprendemos muito sobre como sair da tempestade através do arrependimento e da obediência. Na segunda live, nós aprendemos sobre o Senhor Jesus com seus discípulos, que foi dentro de um barco, onde aconteceu uma tempestade, onde eles ficaram apavorados. Mas, através da fé, a tempestade ela acaba. E hoje, que é a terceira live, eu e a Mirella, nós vamos falar sobre Jó. isto aí. Nós vamos falar sobre Jó, um personagem da Bíblia, um servo de Deus. E o que nós aprendemos com a história de Jó? Hoje nós vamos então aprender através da palavra de Deus. Isso. Eu começo a ler ou você quer que eu comece a ler? Pode começar. Ok. Quem está com uma Bíblia perto aí, abre com a gente, né, para acompanhar a nossa leitura. Jó, no capítulo 1, fala assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Bom, gente, no começo aqui dá pra gente perceber que Jó tinha uma família grande, né? E ele era um homem o quê? Como tá falando aqui, ele era um homem íntegro e justo. Íntegro e justo. E ele ia o quê? Fazer de tudo para não praticar o mal. Ou seja, Jó é um exemplo para nós, né? Que nós devemos sempre andar pelo caminho certo como Jó. Exatamente. Pode continuar lendo? No versículo 3 fala: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então nós percebemos o quão era grande a riqueza que Jó possuía. Perceba a prosperidade que Jó possuía. Jó, além de ser um homem temente a Deus, como nós lemos e a palavra de Deus fala, Jó também era próspero, mas próspero em tudo o que ele possuía. Ele era próspero em sua família, pois ele tinha no total 10 filhos. Próspero em toda a sua casa, ele era uma bênção para a sua família. Então Jó, ele era um homem temente a Deus, era um homem justo diante dos olhos de Deus. Exatamente. No versículo 6 fala, e nós vamos
começar a ler agora no 6. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: Estive rodeando a terra e passeando por ela. Aqui fala, gente, que Satanás, ele estava conversando com Deus, né? Deus estava reunido, né, com seus anjos, né? E aí, Deus perguntou para Satanás: Quem é você e o que você está fazendo, né? O que você faz? Perguntou quem era ele. E aí ele foi lá e falou: é, Estive rodeando a terra e passeando por ela. Aqui fala que ele passeia pela terra, né? E é uma conversa entre Satanás e o Senhor aqui nesse versículo. É verdade. No versículo 8, diz assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, aqui neste versículo 8, a gente vê que quando o Senhor, Deus, ele pergunta a Satanás, ele fala: Você, Satanás, tem observado meu servo Jó? Tem visto a integridade dele para comigo? Você tem visto como que ele me serve? Como que ele é justo? Como ele me teme e que se desvia do mal? Ou seja, perante aos olhos de Deus, Jó, ele era um homem reto, ele era um homem justo. Mas aí nós vamos ver o que o Satanás, o que o mal falou com Deus e o porquê e de como começou aquela provação que Jó passou. Isso. E foi assim, foi o único, né, caso que Deus testemunhou, né, que ele era íntegro. Deus mesmo falou que ele era íntegro, que ele era temente. Verdade. No versículo 9 falou assim: Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. O Senhor deu a ele o bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, da sua família e tudo que ele tem. O Senhor tem abençoado em tudo o que ele faz, de maneira que seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó obedece. Aqui fala, gente, que Satanás ele questiona Deus, né? Quando ele falou que ele servia a Deus, que era um homem temente, Satanás ele questionou a Deus. Então, ele estava tentando provar para Deus que Jó só adorava ele por causa dos bens dele, né? Por causa de todas as suas riquezas, sua família, né? Que fala aqui que ele no mais em cima fala que ele era o homem maior de toda a terra, né? Ele era o mais rico da onde ele morava. Então Satanás usou aquilo e falando: será que você não está abençoando demais ele? Você não está colocando muitas riquezas nele e por isso ele não te adora? E é isso que algumas coisas acontecem, né, gente? Deus estava assim, numa conversa com Satanás, né? Ele estava questionando a Deus. E foi aí que começou toda a confusão, né? Toda aquela tempestade que Jó passou na vida dele. Que foi quando Satanás quis tocar nele. E vai ser mais à frente aqui. É verdade. No versículo 11, olha o que diz: Estende, porém, a mão, ou seja, Satanás falando com Deus. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão.
e Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui nós vimos nesses versículos 11 e 12 que nessa conversa entre Deus e o mal, olha o que o Satanás ele fala com Deus. Satanás ele duvidou da fidelidade e da integridade de Jó. Satanás ele duvidou da sua justiça, de que ele era justo, temente a Deus e que se desviava do mal, como a Mirella disse. Por quê? Porque Satanás pensava, na cabeça dele, falando isso com Deus, que Jó só o servia o porquê ele tinha todas as bênçãos de Deus. Não, mas Jó não era assim. Nós vimos aqui na Bíblia, e isso relata no primeiro versículo do livro de Jó, para falar que sim, existem pessoas que são retas, tementes a Deus, íntegras e que se desviam do mal, como o exemplo de Jó. Então, assim, quando Satanás ele fala isso com Deus para provocar Deus, mas Deus já sabia que tudo que Jó vai passar, que nós vamos ver, Deus ele já sabia que Jó não iria pecar contra ele. Deus já sabia, mas Deus permitiu. E por que que Deus permitiu? Muitas vezes ficamos com essa pergunta na nossa cabeça. Mas por que que Deus permitiu que isso acontecesse com Jó? Deus permitiu que isso acontecesse com Jó para provar a Satanás que Jó não o servia só porque ele tinha as bênçãos, as riquezas, a família dele, os animais, tudo que ele tinha, a prosperidade que ele tinha. Não, mas que Jó o servia com todo o seu coração. Ele era temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, Jó procurava em todos os momentos da vida dele. Se você ler depois o livro de Jó, você vai ver que nos primeiros versículos, como nós lemos, Jó, ele sempre procurava agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Mas aí Satanás, ele fala isso. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E no caso, Deus permite que o mal faça isso para com Jó. E aí, no finalzinho do versículo 12, fala: e Satanás saiu da presença do Senhor. Isso. No versículo 13, fala: pouco tempo depois, quando os filhos e filhas de Jó estavam reunidos num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do filho mais velho, um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse: estávamos na fazenda, arando a terra com os bois, enquanto os jumentos pastavam no campo. De repente apareceram os sabeus e os atacaram e os levaram e mataram os empregados à espada, e fui o único a escapar e vim correndo trazer a notícia. Gente, aqui, né, se não me engano, do versículo 14 ao, deixa eu ver aqui, 19, do 13 ao 19, vai falar sobre tudo que Jó perdeu, né? Todos os bens que Jó perdeu, ele perdeu sua família, perdeu o lugar onde ele morava, né? Ele perdeu tudo. E assim, a gente percebe que Jó, ele era um homem muito rico, mas de pouco a pouco, na verdade, ele foi perdendo tudo. E oi. A passagem fala sobre a perca de Jó, né? Isso. Tudo aquilo que ele perdeu, seus bens, sua família, né? E aí conta como começou a tempestade na vida de Jó. Não é isso? Tempestade que muitas pessoas, inclusive nos tempos de hoje, têm passado. Não é isso? A diferença é que essa tempestade que Jó passa, né, nesses versículos, é uma tempestade porque Deus confiava em Jó. Deus tinha certeza de que Jó não iria blasfemar, que Jó não iria pecar, porque Jó
Era um homem o quê? Foi o único homem a qual Deus deu o quê? Testemunho sobre ele. Porque Deus conhecia o coração de Jó, a integridade e tudo mais. Exatamente. Como minha mãe acabou de falar, foi o tempo onde Jó perdeu tudo. E Jó, sendo um homem muito fiel a Deus, como ela disse, e eu tinha dito no começo, esse foi o único caso em que Deus testemunhou, né? Deus deu o testemunho dele a Satanás, falando, não, ele me segue, ele é íntegro, e ele é temente a mim, ele me serve. E aí, aqui fala a tempestade que Jó estava passando. E é muito interessante, né, que nas lives que eu fiz com o Matheus, né, sobre o fim da tempestade, primeiro a gente começou falando o quê? Sobre Jonas, que foi a tempestade da desobediência, causada pela desobediência. A segunda foi Jesus e os discípulos, né, no barco, que foi o quê? Uma provação de fé. E agora, na de Jó, Deus permitiu essa tempestade porque foi uma prova, né? Tava assim, provando para Satanás que ele era um homem íntegro. Então, assim, foi da permissão de Deus essa tempestade. E nós estamos passando por tempestade na nossa vida, né? Essas tempestades com certeza vão vir para a nossa vida. Igual, por exemplo, essa crise que nós estamos passando é uma tempestade. Mas agora a gente precisa pensar e definir qual tempestade que nós estamos passando. Se é uma da desobediência, se é uma provação de fé, se é uma da permissão de Deus, né? Então, essas tempestades, nós não vamos passar assim como Jó passou, eu creio, né? De perder tudo que nós temos. Mas vamos passar por situações parecidas, né? A gente vai perder um emprego, ou então vai perder algum parente. Então, tudo é uma tempestade na nossa vida. É verdade. Vamos continuar a leitura aqui? Sim, e é o que você estava falando, Miriam. Com certeza. Porque no versículo 13 ao 19, quando nós estamos vendo, né? Fala sobre tudo que Jó perdeu, os bens, as riquezas, a sua prosperidade e também os seus filhos. Agora no versículo 20, olha o que a palavra de Deus relata para cada um de nós. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: No saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, quando fala que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e foi adorar a Deus, isso que Jó fez é uma questão de humildade. Quando nós passamos por uma provação, é o que a Mirella falou. Nós não vamos passar pelo que Jó passou. Porque Deus já provou para o mal, para Satanás, que sim, existem pessoas retas, tementes a Deus, que se desviam do mal, que são justas e íntegras. Mas nós passamos por provações. As provações nós vamos passar na nossa vida. Deus permite que as provações venham para a nossa vida, mas é necessário que nós sejamos humildes para adorarmos a Deus e pedir a Deus ajuda. É isso que a gente precisa. Quando a gente passa por uma tempestade, que é o tema da nossa série, a gente tem que pedir a Deus ajuda, misericórdia, porque só a misericórdia de Deus, só a ajuda de Deus, só a força de Deus para nos tirar desta provação ou da tempestade que passarmos em nossa vida. E ele fala que ele saiu do ventre da mãe dele nu e nu voltarei, ou seja, ele veio a este mundo sem nada. A gente vem a este mundo sem nada, como ele fala. E também a gente também, quando morremos, morremos também sem nada, porque a gente não leva nada material. A gente vai levar todas as nossas boas obras que nós fizemos e a fé em Deus que nós depositamos. É isso que Jó fala. E é com este exemplo que nós aprendemos.
ele ainda fala que o Senhor deu e o Senhor tomou. Ele adora a Deus e fala: bendito seja o nome do Senhor. Imagina que paciência. Muita gente fala assim: eu queria ter a paciência de Jó. Por quê? Uhum. Porque Jó é muito paciente. Jó é muito impaciente. Porque a Bíblia fala que em tudo isto que Jó passou, ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Por isso que quando nós passarmos por uma provação, não vamos blasfemar contra Deus. A gente não pode pecar ou falar com Deus coisas que não lhe agradam. A gente deve pedir a Deus força, misericórdia e pedir a Deus também a paciência que Jó ele teve. Isso é uma coisa que eu peço muito a Deus é paciência, por causa que eu sou muito ansiosa. Vou embolar um pouquinho esse meio aí que vocês falaram, a respeito da paciência de Jó. Jó, ele mesmo passando pela situação que ele passou, ele teve seus momentos humanos, lógico. Por quê? Tem uma parte que fala o seguinte: Jó, ele diz o seguinte: amaldiçoa o dia em que disse, nasceu um varão. Não foi um momento de paciência esse, foi um momento humano. Mas só que Jó já sabia que Deus, mesmo que tivesse permitido aquilo, mesmo ele não conhecendo a Deus, porque Jó não conhecia a Deus ainda. Jó ele era temente a Deus porque ele ouviu falar de seus pais, dos seus avós, quem que era Deus, o que Deus poderia fazer. Por isso ele sacrificava todos os dias pelos seus filhos. Quando acontece essa situação com Jó, e Jó fala isso, nesse momento é um momento totalmente humano. Quem nunca chutou uma quina de um sofá e ficou nervoso e falou alguma coisa que não devia? Só que mesmo assim, Jó ele se manteve ali íntegro. Ele teve esse momento, mas se manteve íntegro. Em nenhum momento ele falou: Deus é maldito, Deus fez isso comigo, por que Deus fez isso comigo? Não. Ele simplesmente fez o seguinte: eu não precisava estar passando isso. Eu passei por isso, mas não deveria. Ele tem esse momento. Ele tem esse momento. Mas sobre essas coisas, Deus enxerga o coração da pessoa, enxerga a sinceridade e sabe aquilo que a pessoa está passando na hora. E mesmo assim, Deus ainda age de benevolência com ele, porque Deus já conhecia o coração dele. Deus falou: não, é o momento que ele está passando. E Deus permite. A paciência que falam, esse termo, a paciência de Jó, é justamente o após isso. É quando junta seus amigos para começar a ficar questionando: poxa, por que esse cara está passando por isso? Ele deve ter pecado. Ô Jó, o que você andou fazendo? Aqueles que se diziam amigos dele. Nisso aí, Jó começa a se manter íntegro. Ele continua se mantendo íntegro. Ele não fala mal em nenhum momento de Deus. Ele não fala mal em nenhum momento daquilo que aconteceu com ele. Aconteceu isso, mas Deus foi ruim. Não, jamais Jó fala isso. Por quê? Porque ele sabia que o mesmo Deus que tinha permitido era o mesmo Deus que era suficiente para abençoar a vida dele. É verdade. Exato. Com certeza. Que é o que seu pai falou, Miriam. Porque tudo que Jó passou, ele manteve a sua integridade, manteve-se justo diante de Deus, desviando sempre do mal e temendo a Deus. Ou seja, ele manteve um homem íntegro. E é o que cada um de nós aprendemos com essa história de Jó. E quando a gente passa por uma provação, a gente deve manter temente a Deus, andando no caminho de Deus. E pedindo sempre Deus a força dele para a nossa vida, para então superarmos e enfrentarmos a provação que passarmos em nossa vida. Exatamente. Agora o capítulo Vamos 2. continuar nossa leitura, que é no capítulo 2, né? Exatamente. Em outra ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles mais uma vez. De onde você veio? Perguntou o Senhor a Satanás. Estive rodeando a terra, passeando por ela, foi a resposta. Então, gente, aqui fala que mais uma vez Satanás estava diante da presença do Senhor e vai falar que ele não estava satisfeito, né? Um pouco mais à frente, né? Que é, se não me engano, o versículo 3, que vai começar a
questionação, né? Deus vai começar a conversar mais uma vez com Satanás, porque Satanás ainda não estava satisfeito com aquilo que Jó estava passando. Ele queria que, de qualquer forma, Jó, ele pecasse contra Deus, né? Então, mais uma vez, ele estava na presença de Deus, queria falar, não é o suficiente, vou fazer isso, vamos tocar nele, né? Vamos tirar mais alguma coisa para ele poder pecar. Ele vai lá, fala com Deus, e aí ele fala que não está satisfeito, né? Ele realmente não estava satisfeito. E é isso que nós passamos na nossa vida, né? Satanás aí não desiste de nós, né? Ele vai tentar nos cutucar sempre, vai tentar sempre nos perturbar para que nós possamos pecar. Até quando a gente se assusta, a gente já está pecando tanto que a gente já se desviou, né? E é isso que Satanás quer. Quer que a gente saia da presença de Deus, né? Não quer que nós ficamos do lado de Deus, né? Mas por isso nós temos que ser como Jó. Nunca pecar contra Deus, sempre estar sendo uma pessoa temente, né? Uma pessoa íntegra, de fé e oração. E repreender todo o mal para que Satanás não venha nos perturbar. É isso aí. Com certeza que quando, igual você falou, que Satanás ele não desiste, foi o que ele fez novamente diante de Deus. E uma coisa também interessante, que é o que Satanás ele fala, que Deus pergunta, de onde vens? Satanás ele fala de rodear a terra e passear por ela. Então, só um pensamento, incluindo nessa passagem, é que o mal, ele não vai desistir. Infelizmente, o mal ele vai ficar todos os momentos querendo que nós nos percamos, com que nós blasfememos contra Deus, pecamos, mas é o que nós não podemos aceitar. Igual a Mirella falou, devemos em todo momento que fomos tentados pelo mal, devemos todos os momentos repreender o mal, para em que nossa vida venhamos sempre servir a Deus e nunca desagradar ao nosso Senhor. Isto. Aí tem um versículo Bom. 3 que fala assim: Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então, novamente, Deus fala para o mal, porque o mal, de novo, ele tenta a Deus. Ele não está satisfeito. Porque mesmo Jó tendo perdido os filhos, a sua riqueza, a sua prosperidade, Jó continuou temendo a Deus. Mas o mal não está satisfeito. E aí Deus fala: Você observou, Satanás, o meu servo Jó, como ele manteve a sua integridade, mesmo que você me incitou, mesmo que você me provocou contra ele, para o consumir, ou seja, para o prejudicar sem causa, porque Jó era temente a Deus. Não precisava que Jó passasse por isso. Mas, mesmo assim, nós vamos ver agora no versículo 5, que a Mirella vai ler, que olha o que Satanás tenta a Deus e faz com o seu servo Jó. Exatamente. Vamos lá então no versículo 5. Mas se o Senhor estender a sua mão e tirar a saúde de Jó, ele acabará amaldiçoando o Senhor abertamente. E o Senhor disse a Satanás: Está bem, faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida. Aqui fala que, como eu tinha dito e o Mateus também, que Satanás não estava satisfeito com Jó perdendo tudo, né? Com aquela situação que Jó estava passando. Ele queria mais. Então ele falou o quê? Deixa eu tirar a saúde dele. Tira a saúde dele que você vai ver, ele vai pecar contra o Senhor, né? E aí Deus permite,
né? Como eu disse, essa tempestade que Jó estava passando é uma permissão de Deus. Então, Deus permitiu, né? O Senhor permitiu que Satanás fizesse o que quisesse, né? Com Jó, que ele era dele, mas que não tirasse a vida dele. Ou seja, ele podia ficar todo ruim, né? Ficar sem nada, mas que era para ele poupar a vida de Jó, né? Por causa que Deus sabia que ele era um homem íntegro e de fé, por isso pediu para Satanás poupar a vida de Jó, né? E é isso que acontece com a nossa vida. Satanás está sempre tentando nos perturbar, como eu tinha dito, mas Deus sempre vai dar um jeito de guardar a gente. Ele vai sempre colocar um escudo na nossa frente e vai lutar pela gente, né? Não vai deixar Satanás perturbar tanto a gente a ponto da gente perder nossa vida, né? E assim é a nossa vida. Deus vai estar sempre na nossa frente, junto com a gente. E é por isso que eu sempre digo, nós temos que ter fé e ter, assim, pelo menos um momento, né, do dia em oração, para pedir a Deus misericórdia e a proteção dele, para que ele sempre esteja lutando por nós e protegendo a gente. É verdade, exatamente. No versículo 7, diz assim, e aí nós iremos então finalizar o capítulo 2. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspasse. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? E aí a mulher de Jó fala: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, a gente vê aqui que agora Jó ele passa pelo pior estado da sua vida, que foi ter a sua saúde atacada, ter a sua saúde prejudicada. Deus não permitiu que Satanás tirasse a sua vida, mas Satanás tocou-lhe na sua saúde, na sua carne, nos seus ossos. E ainda com isso, a esposa de Jó fala aquilo com ele. Ainda, Jó, você conserva a sua integridade? Ou seja, ainda, Jó, você permanece fiel a este Deus que você serve? E é o que nós vamos enfrentar em nossa vida. Quando passamos por uma provação, vão vir muitas pessoas falar: nossa, ainda você passando por isso continua sendo fiel a Deus? Continua servindo a Deus? Mas nós devemos ser persistentes, como Jó era. Ele temeu a Deus. Ele colocou toda a sua confiança em Deus. Como ele disse, independentemente do que vai acontecer com ele, independentemente do que aconteceu com ele, ele permaneceu com a sua fé e a sua integridade. E olha que bacana. A fé de Jó, a integridade, a fidelidade, mesmo Satanás não estando satisfeito e depois tocou em sua carne e seus ossos, mas Satanás não conseguiu tirar a fé, a fidelidade e a sua integridade para com Deus. E é o que nós devemos sempre perseverar nesta fé. Passamos por provações? Sim, passamos por provações, por tempestades, que tem muitos momentos na nossa vida. E isso é verdade porque acontece. Nós pensamos em desistir, nós pensamos em desistir de tudo, mas nós não podemos desistir, porque Deus, Ele é conosco e Ele vai nos dar força. Assim como Jó, ele manteve a sua integridade para com Deus. E é o que nós também devemos fazer, independentemente da luta que eu, você, todos nós passamos. Vamos manter a nossa fé em Deus, porque Ele vai nos sustentar. E de modo algum, em tempo algum, Ele jamais vai nos desamparar.
Exatamente. Agora, gente, nós vamos lá para o capítulo 42, né? Já é o final do livro de Jó, que Exatamente. é a parte mais interessante da Bíblia, É verdade. E né? agora nós já estamos mais ou menos com uns 35 minutos de live. Temos apenas 25 minutos, mas já estamos no finalzinho do livro de Jó. Aqui nós relatamos, neste primeiro e segundo capítulo, sobre tudo que Jó passou na vida dele, as provações, mas Jó manteve a sua integridade e a sua fidelidade, que é o que Satanás não tirou dele, não conseguiu tirar. Foi a sua fé e a sua fidelidade e integridade. Agora nós vamos ver no capítulo 42, que a Mirella vai ler para nós, e assim nós então vamos dar a nossa finalização com o que Deus fez para com Jó. Exatamente. No capítulo 42, fala o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. O Senhor perguntou: Quem é este que se atreveu a pôr em dúvida minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. Aqui, gente, começa a falar que foi um pedido de perdão, né? Que Jó fez para Deus. Deus pediu perdão. Quer dizer, Jó pediu perdão para Deus. Desculpa. Jó pediu perdão para Deus e se arrependeu de tudo que ele falou, como o meu pai tinha dito ali lá atrás. No capítulo 3 começa a falar, né, que Jó começa a ficar revoltado, né, no seu momento humano, né? Ninguém é forte, né, tanto tempo assim para aguentar tanta dor. Jó já é assim muito forte, né, para aguentar tanto tempo essas dores, essas batalhas que ele passou. E depois de tudo aquilo que ele falou, né, que ele amaldiçoou seu dia, né? Só que em momento algum ele pecou contra Deus. Mas mesmo assim, Jó mostrou humildade e pediu perdão a Deus, né? E nós sempre temos que pedir perdão para Deus, porque todo mundo peca todo dia. O ser humano é um ser pecador. Todos nós temos pecados. Depois que a gente passa a não ser mais tão inocente, né, como criança, a gente começa a pecar todo dia. Sempre vai ter alguma coisa que a gente pecou. E por isso, todos os dias na nossa oração, a gente tem que pedir a Deus para nos guardar e perdoar os nossos pecados, né? Como Jó fez. Exatamente. E aqui no versículo 4, fala assim: Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então aqui, Jó, em toda a sua vida, ele era temente, ele era íntegro, ele era justo, desviava do mal. Mas ele ainda não conhecia a Deus. Só conhecia a Deus de ouvir. Mas ouvindo a Deus, porque os seus pais, seus antepassados, falavam com Jó como era Deus, das maravilhas que Deus havia feito. Ou seja, Jó, ele o conhecia só de ouvir, mas ele não o conhecia ainda de verdade. Ele conhecer, ele provar em conhecer a Deus. E Jó, neste momento, ele fala: mas agora os meus olhos te veem. Então, do que ele conhecia só de ouvir, agora ele mesmo testificou, provou e conheceu a Deus. Exatamente. Agora a gente parou no 10, não é isso? Nós vamos ler o 10? Isto. Agora nós temos o versículo 10 que você vai ler, Miriam. Aí você pode
de ler, porque agora nós vamos falar o que Deus fez para com Jó, tá bom? Eu acho que temos 20 minutinhos só de live. Eita. Passa Vamos lá. rápido quando a gente tá falando de Deus, né? Oi? Quando a gente tá fazendo alguma coisa boa, o tempo voa. É verdade. E rende também, graças a Deus. Com certeza. Bom, gente, no versículo 10, né? Fala o seguinte: Depois que já orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Todos os irmãos e irmãs, parentes e conhecidos de Jó viram comer com ele em sua casa e consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram um presente em prata e um anel de ouro. Aqui fala, gente, as maravilhas, né, que Deus fez para Jó depois de toda aquela tempestade, né? Como diz aqui, Deus deu para Jó 2 vezes mais do que ele já tinha, né? E ele já era o homem mais rico da região. E agora ele se tornou muito mais, cheio de maravilhas na sua vida, né? Passou por muitas coisas boas depois disso. E é essa a nossa vida, né? Depois de sempre que vem uma tempestade, vem uma linda brisa. Calma, né? Vem um sol raiando, né? Vem sempre uma parte boa da nossa vida depois de toda essa tempestade. E é como aqui já passou. Depois de tudo que ele passou, todas aquelas tempestades, ele foi restituído, né? Como minha mãe acabou de falar aqui. Ele foi restituído e Deus honrou Jó muito mais do que ele já era. Ou seja, como você falou, depois da provação, depois da tempestade, veio a vitória. Olha como que o nosso Deus é tremendo, é grande, é maravilhoso. Ou seja, Deus permitiu que Jó passasse por aquilo, mas Deus o restituiu em dobro. E agora, no versículo 12, diz assim: Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ou seja, agora Jó é muito mais abençoado do que ele era antes. Porque, igual a Mirella falou, e a Bíblia fala, se antes ele era o homem mais rico da região, agora ele é muito mais. Porque ele veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Deus o honrou muito mais, restituindo em dobro para Jó. E além da prosperidade, Deus deu para Jó mais 10 filhos, como a Bíblia fala, 7 filhos e 3 filhas. E até a Bíblia fala, né, que em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, no versículo 15. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Ou seja, Deus prosperou Jó em dobro e ainda Jó compartilhou, deu a herança entre seus irmãos. Ou seja, ele não teve só para ele também compartilhou com outras pessoas. Imagina, olha que prosperidade então que Jó tinha de dar até para os seus irmãos. Quem via Jó, aquilo que ele passou, não imaginava que Jó iria passar por esta vitória. E olha que lindo que é o nosso Deus, que grandioso, que depois da provação, depois da tempestade, ele nos dá a vitória. Isto. E no versículo 16 fala que depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer os seus netos e bisnetos e morreu velho e feliz,
depois de uma vida longa e abençoada. Gente, vocês imaginam o que é 140 anos, né? Quando Jó passou toda aquela aprovação, ele já não era novo, né? Ele já era uma pessoa de idade, já era um senhor, né? E depois de tudo aquilo que ele passou, ele ainda viveu 140 anos, né? Quando a gente conhece uma pessoa que viveu 110, assim, a gente já fica o quê? De cara, né? E agora a gente percebeu que Jó viveu mais do que 140 anos, né? Ele viveu muito tempo, gente. Teve uma vida abençoada, né? Glória a Deus por isso. Verdade. Então, Mirella, a gente fica muito feliz porque chegamos ao fim de de nós estudarmos e falarmos da palavra de Deus e também de trazer também grandes lições para as nossas vidas. Quanto nós aprendemos com Jó nesta tarde de hoje. Aprendemos muito e ficamos muito felizes também de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Depois em sua casa, medite mais. E olha que lindo. Saiba que quando você passar por uma provação, a sua fé, mantenha a sua fé em Deus, a sua fidelidade, a sua integridade, que é o que o diabo nunca vai conseguir tirar de você. Se você se manter firme, fiel a Deus. E saiba que após uma tempestade, uma provação, vai vir a vitória. Tenha paciência. Assim como Jó teve os seus momentos humanos. Sim, todos nós temos. Nós somos humanos, de carne e osso. Mas permaneça com a sua paciência em Deus, perseverança, persista, tenha fé, mantenha fiel a Deus. Porque o nosso Deus ele é grande, nosso Deus é grandioso. Assim como Jó honrou, assim como Deus honrou a Jó, Deus também vai nos honrar. Deus nos honra em todos os momentos da nossa vida. Amém? Amém. E agora, Mirella, nós vamos... Cantar. Isso aí, pode começar. Jó, como pode ainda durar se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Então o que vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aê, glória a Deus, que lindo. Aleluia, ficou lindo demais. Obrigada. Que lindo. E esse louvor relata toda a história que nós vemos aqui na Bíblia sobre Jó.
que é uma grande história, um grande exemplo para as nossas vidas. Que lindo! Glória a Deus. Exatamente. Agora é a sua vez de cantar, né, Matheus? Tá bom. Vamos lá então. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, nunca de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. A palavra vai se cumprir. Aê, que lindo! Obrigado, viu? Esse é o Essa nosso música é muito. Deus. É verdade. Eu também gosto demais dessa música. Nosso Deus é o Deus de promessas, o Deus de aliança. E Ele nunca vai nos desamparar. Exatamente. Bom, gente, nossa live está chegando ao final, né? Nós vamos fazer uma oração e vamos estar encerrando a nossa live. Mas antes nós vamos cumprimentar, né, todo mundo que esteve aqui presente conosco. É isso aí. Temos Vamos menos começar? de 7 minutinhos. Vamos sim. Mas temos, acho que, 7 minutinhos, uns 5 minutinhos. Vamos lá, então. Vamos cumprimentar todo mundo que esteve, pois nós agradecemos a cada um pela presença em nossas lives. Vamos orar e vamos finalizar a nossa live. Exatamente. Pode começar? Então, tá bom. Em nossa live entrou a Márcia, que é a minha mãe. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco na nossa live. Ficamos muito felizes. Exatamente. Passou o André Corrêa, gente, é meu pai. Beijo, pai, te amo. Entrou Passou também. Eita. o Correia Doraci. Eu acho que é assim que se fala. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe imensamente. Isso. Deixa eu só voltar aqui que o meu negócio aqui tá toda hora voltando para baixo. Passou a Elda Souza. Bem-vinda. Que Deus te abençoe grandiosamente. Entrou também o Riquinho Camilo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te ilumine grandemente. Passou também uma grande amiga minha, a Irani. Beijo, Irani. Que Deus te abençoe grandiosamente. Obrigada pela presença. Entrou também a Givanete Matias. Muito obrigado pela tua participação. Que Deus te abençoe abundantemente. Isso. Passou a Yara. Obrigada pela presença, Yara. Deus te abençoe.
Entrou também o Irmãs Laica e Marie. Que Deus te abençoe e te ilumine grandemente. Muito obrigado pela tua participação. Entrou também um grande amigo meu, né? Que ele é youtuber também, o Eli. Obrigada pela presença, Eli. Que Deus te abençoe. Entrou também o Estevão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Isto. Eita, que o negócio aqui não quer parar quieto. Passou também Vitorino. Se não me engano, o Vitorino, ele é lá da minha igreja, né? Que Deus te abençoe. Se for quem eu estou pensando. Que Deus te abençoe grandiosamente. Isso E foram aí. essas pessoas que passaram, né? Isto. Entrou também a Eli Francis. Você também cumprimentou, não cumprimentou? A Eli Francis? Sim. Ah, sim. Então tá bom. Agora, a gente agradece a todo mundo. Muito obrigado por estar conosco em todas essas 3 lives. Ficamos muito felizes. E agora nós vamos orar. Pode começar, Mirella. E aí eu termino e nós encerramos então a nossa live. Ok. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela nossa vida, ó Pai. Por mais uma chance de estarmos fazendo as coisas certas e de estar no caminho certo, ó Pai. Ajude-nos a melhorar e dar, ó Senhor, dá forças para nós. Em nome de Jesus. Nós queremos ser como teu servo Jó, que foi fiel em todos os momentos de sua vida. Unja-nos e capacita-nos para guerrearmos as nossas batalhas, junto com o Senhor dos nossos lados. E nos dê força, ó Pai, para vencer nossas tempestades. E faça, Senhor, para que essas tempestades não venham a ser mais fortes do que a gente. Fique no nosso barco e esteja conosco. Deus, eu peço também pelo Brasil e pelo mundo inteiro que está passando por essa crise. Unja-nos e faça, ó Pai, com que esse mal que está nos atormentando vá embora e que nós possamos viver felizes, tranquilos, sem essa crise toda. Em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Nós te agradecemos. Muito obrigado pela palavra que o Senhor tem falado conosco. Que o Senhor, meu Pai, nos dê sempre a fé, a fidelidade, a integridade. Que nunca, meu Pai, nunca, independentemente da luta, da tempestade ou da provação que nós passarmos, que venhamos ser como o teu servo Jó, assim como ele foi, meu Pai, permaneceu fiel, temente ao Senhor, um homem íntegro e justo e desviando-se do mal. Oh, meu Pai, assim também queremos ser, desviando sempre do mal, tementes a Ti. Nós te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado. Esteja sempre conosco, meu Pai. Porque se o Senhor estiver conosco, então nós temos o nosso melhor amigo, o nosso Pai, o nosso Deus forte, e em Ti nós confiamos. E sabemos que todas as tempestades nós iremos passar junto contigo. Muito obrigado. Amém. Amém. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Nós estamos encerrando nossa live e também nossa série O Fim da Tempestade. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente a vida de cada um de vocês. Ficamos muito felizes pela participação nessas nossas lives. E essa terceira live sobre Jó estará disponível em breve no canal Vlog da Mirella Santos, da nossa amiga Mirella. Isto. Beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Muito